Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Five Talks. Eu sou o Rodrigo e hoje vamos falar sobre mais um tema importantíssimo para o cristão, né? Sobre ensino, sobre família, sobre palavra de Deus, sobre o livro de Provérbios. Um tema, o encontro do caminho de Provérbios 22:6. Sabe, quando fiquei sabendo desse tema aqui, eu fiquei curioso, né? O que será que vem? Então, dentro desse tema inspirado aí, que promete ampliar nossa visão, né? Temos Maria Madalena, seja bem-vinda, Madalena. Pode ficar à Obrigada, vontade aí. obrigado, bom dia. Então, vou começar como sempre eu começo, viu? Eu sou Maria Madalena, filha de Deus Altíssimo, mãe de 4, avó de 8, grata por mais esse dia, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do testemunho de uma vida, do decorrer desses 60 e poucos anos, né? Que tem uma história. Alguém deixou um legado para eu seguir e eu da mesma forma. E ainda bem que lá na minha primeira infância eu tive quem me mostrou um caminho, me mostrou o que fazer, o que seguir. Me desviei por várias vezes dele no decorrer da vida, mas eu não esqueci esse caminho e voltei. E nele estou. Aqui estou, né? E pedindo todos os dias para fazer a vontade do Criador, para me Ótimo. tornar parecida com Ele, que, se possível, servir não só ao Pai, mas servir ao meu próximo, quem necessita. E assim prossegue a vida, né? E eu estou com duas versões aqui de Provérbios 22. Aliás, eu tenho duas Bíblias, quais eu tenho estudado nela. Eu tenho outras, mas essas duas. Uma porque me remete muito à minha infância. Foi a minha primeira Bíblia. Então, é uma Bíblia que eu tenho há mais de 50 anos, que eu estudei muito. Lá aos meus 5, 6 anos de idade, logo que eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler na Bíblia. Meu padrinho me ensinou a ler na Bíblia. Olha que legal. É, eu fui batizada na Igreja Católica, né? Fiz todos os trâmites da Igreja Católica e meu padrinho, ele deixou de ser padre para se casar. Conheceu a minha madrinha e casou-se. E era confundido com o evangélico. E eu trago isso para minha vida até hoje, que um católico verdadeiro, ele é confundido com o evangelho. E ele me ensinou muito da palavra. Todos os dias ele me cobrava o estudo. Então é nessa Bíblia enorme, que ela é grande, pesada, eu vou levantar aqui só para você ter noção. Ó, Olha que beleza, hein? é, Isso é, meu Deus, uns aí 5 eu fico quilos de Bíblia, olhando hein? que no início dela tem a minha letra lá da minha primeira letra, né, de infância, eu Que dando a minha legal. assinatura. Então tem memórias, né, memórias afetivas. E nela, Provérbio 22:6 diz assim: o homem segundo o caminho que tomou, sendo mancebo, dele não se apartará, ainda quando for velho. E na versão Almeida, que é a que a gente mais conhece, né?
é a versão que nós mais usamos, é a versão do Padre Almeida. Instrui ao menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará. E o Criador, ele é tão misericordioso com nossas vidas, ele nos conhece tão bem em tudo, né? Em cada ossinho, cada molécula do nosso ser, que ele já deixou isso para nós, porque tudo aquilo que uma criança aprende, ela não esquece. Ela não esquece. Ela trará para a vida. E ela se cobra muito. E voltando para a leitura de hoje, Deuteronômio, eu me cobrei muito, porque nesses desvios de caminho, eu adorei a muitos deuses, que não eram o verdadeiro Deus. Eu me desviei completamente. Eu passei por muitos anos fazendo coisas que hoje eu, estudando, eu fiquei assim, meu pai, o que eu fiz? Como eu ofendi e magoei o meu Deus. Como eu pequei contra o Senhor. Quando aqui ele diz para não comer imundícias, para não ficar lá como um abutre, né, em cima dos cadáveres dos animais que forem sacrifício para outros deuses. E quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu participei disso? Mas para compensar, eu agradeço a ele, como eu já disse por vezes. Ele me permitiu conhecer o inferno. Eu fui no inferno. E lá eu vi o que é viver sem ele, de não ter paz, de sentir a alma roubada a todo instante. Porque a todo instante a gente se sente, não é pequeno, não é só impotente, a gente sente todas as coisas ruins. Porque são doenças, é a falta de tudo, principalmente do Criador. Porque onde o Criador está, nada falta. E mesmo assim, eu lá no inferno, adorando outros deuses, fazendo coisas erradas, ele cuidou de mim. Ele cuidou tão bem de mim, mas tão bem, que ele me tirou de lá. Ele foi e me arrancou de lá. E me mostrou o quanto eu sou amada por ele. E me mostrou que, filha, você conhece o caminho, volta. Vem que eu estou aqui de braços abertos te esperando. E assim está sendo. E assim eu tenho feito. Buscado fazer todos os dias. Todos os dias eu peço a ele, Senhor, me ensina a te amar. Eu preciso te amar. Eu preciso aprender a te amar. Eu preciso aprender a amar ao mesmo Deus de Esther, o mesmo Deus de Jacó, de Isaac, de Débora e de tantos homens e mulheres de Deus que tinham, eu falo que tinham um WhatsApp direto, porque ouviam literalmente a voz dele. O céu se abria e ele manifestava para esses homens e mulheres. E eu preciso disso, aprender a amar a esse Deus dessa forma, com todo o meu teor, com todo o teor da palavra amor. Porque, como a própria palavra diz, que o amor se esfriaria, o amor já se esfriou. Se nós olharmos minuciosamente, o amor ele se esfriou. Todos os dias ele se esfria. Porque são tantas coisas
que nós vemos, que nós ficamos assim, meu Deus, que lugar estamos vivendo. Apesar de a lei nos mostra que nós estamos revivendo muitas coisas, mas tem muitas coisas que são novidade de vida para nós. Muita novidade. E essa falta de amor está nos quebrando, está acabando conosco todos os dias. Então é isso que eu preciso todos os dias, aprender a amar quem nunca me abandonou, quem me amou e me ama com todos os meus defeitos e busca me moldar todos os dias. Todos os dias ele me cobra. O que é isso? Ele olha para mim e faz assim, ô Maria Madalena, o que você está fazendo? Foi isso que eu te ensinei? Que nenhuma Foi avó para fala com isso o que eu te netinho, tirei? né? É, tira o dedo da tomada, né? Mas, Não, ele põe o dedo assim, literalmente, assim, na testa, e levanta, outra hora ele puxa mesmo, né? E mas é me isso, né? quebra. Você vê que Deuteronômio 14, estamos lendo hoje, fala: vocês são os filhos do Senhor. Então fala de família, fala de intimidade. Somos co-herdeiros em Cristo Jesus, que veio para poder, né, nos dar acesso ao Deus Pai, né? E glória a Deus que alguém plantou uma semente na sua vida lá atrás e ela germinou no tempo certo, né? Para que você possa ser usado agora poderosamente com seu testemunho, né? Em ministérios que você tem experiência para poder e autoridade para falar para as pessoas, né? Sim, E a nossa responsabilidade é fazer isso pelos nossos filhos e nossos netos e por quem passar pela nossa vida, na nossa esfera, né? Então, glória a Deus. Mas o que você pode dar de conselho para as pessoas, né? Que alguém plantou uma semente lá atrás, né? Porque o que você está fazendo agora é plantar uma semente. Mas a pessoa que já tem uma semente plantada, mas que está fora do caminho, que você pode dizer, conselhos, como é que a pessoa pode voltar ao Senhor? cuida dessa semente todos os dias. Se falar, pai, pai, não consegue? Quebre o seu joelho, deixa a lágrima rolar e só o seu coração falar, porque ele vai te responder. E quando você perceber, você vai falar tudo aquilo que precisa falar, porque o Senhor nos conhece, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe das nossas necessidades, mas nós temos que falar para Ele o que nós precisamos, o que queremos. Amém. A essência do Evangelho é arrependimento, né? Foi o que aconteceu na sua vida, certo? Sim, Arrependimento. Então, existe inclusive uma prática, né, que é você sentar, colocar um louvor, uma música, né, sem letra, um soaking, e esperar a presença de Deus. E quando sentir que Ele está ali, aí você começa a falar. É como se estivesse na salinha de um médico esperando para ser atendido, né? Glória a Deus, exatamente. glória a Deus. Exatamente. Que E ter a mais, Madalena? certeza que vai ser atendida. Com certeza, com certeza. A palavra ela não volta em vão, né? A nossa oração não volta em vão, né? E como é que foi esse processo, Madalena, assim, de retorno? Assim, que hora que caiu a ficha que você falou, não, chega. Foi exatamente em 2009. Em maio de 2009, eu morava ainda no Rio de Janeiro. Eu entrei num ônibus um domingo à tarde, sem rumo, sem direção. Mas quando eu vi, eu estava num ônibus que ia pro Jacaré. O Jacaré é uma das comunidades no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro sabe. E
E eu desci em São Cristóvão, em frente a uma igreja enorme, que é a Assembleia de Deus Rio de Janeiro. Eu olhei, estava fechada. E eu caminhei sentido contrário, encontrei uma igreja pequenininha, Assembleia de Deus também. E chegando lá, por incrível, era a igreja que uma amiga minha de trabalho coordenava lá algumas coisas. E quando ela me viu, ela estava sentada no púlpito lá junto com os pregadores. Quando ela me viu, ela se emocionou muito me vendo na porta. E eu fiquei lá atrás na porta, a princípio. Aí eu fui entrando, mas eu não a vi. De repente, eu vou fazer uma coisa assim, igual ela fez. Ela começou, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos. E ali eu me quebrantei. Porque eu ouvi muito esse louvor na minha infância. Muito. Não foi pouco. Mas deixa estar que eu fui abraçada, eu me quebrantei, mas eu não me transformei ali. Não, ali não foi a minha rendição. Mas foi o começo. Porque a partir daí eu comecei a sentir desejo, eu voltei a desejar, a ter a presença. E dias depois eu voltei. Só que aí a igreja, essa igreja pequenininha, ela estava fechada, não tinha nada na igreja, mas a Rio de Janeiro estava aberta. Estava tendo um culto de jovens, muitos jovens, muitos jovens. E lá estava sendo pregado, o jovem estava pregando sobre o aprisco das 99 ovelhas. E ali eu não tive como a quebrar os meus joelhos e gritar: Senhor, eis-me aqui, me socorre. Sozinho eu não consigo mais. E assim foi. E daí para cá, eu todos os dias venho pedindo ao Senhor que me quebrante, que me ensine a amar, que me ensine o caminho que eu tenho que estar nele e fazer a vontade dele, que não é fácil. Fazer a vontade do Pai não é fácil. Mas não é impossível, porque ele está sempre com a gente. Né? E ele fala exatamente isso, que não seria fácil, mas ele nos prometeu estar conosco o tempo todo. Eu vou me Jesus, emocionar muito, eu me emociono muito ao falar com certeza. dessa volta, né? Nada é por acaso, né? Então, os caminhos de Deus são misteriosos mesmo. Então, você pegou um ônibus sem rumo, mas tinha um rumo, Sim, a né? direção. E aí trouxe alguém conhecido para chamar a atenção e trouxe um louvor conhecido para chamar a atenção para Sim, poder tirar o véu, né? Destapar os ouvidos e reacender a chama. Então, foi um fósforo, né? Um fogo que reacendeu, né? foi. Glória a Deus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós chegamos, quando reconhecemos Jesus como o nosso Salvador, o único Salvador, sujos, né? Cheio de lama. Imagina uma areia movediça. A gente está se afundando. Quanto mais bate, mais se afunda. Aí ele vem e puxa, só que a gente está sujo ainda. Então tem um processo de limpeza que vem arrependimento, perdão, uma série de coisas aí, né? Tirar as práticas e voltar.
né, diferente, uma transformação, e ao longo da vida a gente vai Reaprendendo. aumentando, reaprendendo ou aprendendo, né? Mas É, o que você pode falar para as pessoas? Vai lá, imagina, você é avó e mãe, que as pessoas que são pais, que são avós em casa ou aqui, né, na nossa sala, que como é que pode plantar uma semente na vida dessas pessoas, sejam mais novas, né, crianças, ou jovens, ou mesmo adultos? Como é que, na tua opinião, você pode aconselhar essas pessoas a plantar essa semente assim como foi plantado lá atrás? Porque, pelo que eu entendi, foi isso que foi né, o que aí da tua vida, correto? Que te trouxe sim, de volta, né? O que que me que você pode trouxe. falar para essas pessoas? Primeiro passo é confiar no Espírito Santo de Deus. Pedir a Ele a sabedoria para mostrar para essa criança quem Ele é. Porque não adianta, como a própria palavra diz, não é pela força, nem por muito falar. E não importa se vai ser com um adulto ou se vai ser com uma criança. Então nós temos que pedir a sabedoria do Pai para poder falar do amor dele e mostrar o caminho a seguir, para que ela não esqueça. Porque hoje, depois de adulta, depois de, por vezes, eu falo e vejo aquela criança sentada com o padrinho no sofá da sala, em uma mesa de centro, e a Bíblia aberta ali, e ele estudando comigo e me mostrando do amor de Deus. E ele falava muito firme, ele tinha uma voz grossa, estridente, não era estridente, era uma voz firme, uma voz estrondosa, sabe? E ele falava assim: minha filhada, você não pode esquecer quem é esse Deus na tua vida nunca. Você não pode esquecer. E outra coisa que eu vou lhe ensinar: você adora somente o Criador, somente a Deus. É Ele que nós adoramos. Ele é o único santo. Então, assim, eu falo assim, aquele homem, ele devia ter, eu era pequeno, eu achava ele muito alto, e hoje eu entendo, porque eu era uma criança, então ele para mim tinha 2 metros de altura, né? Forte e robusto, muito bonito, e era assim, ele tinha firmeza ao falar, ele tinha sabedoria ao falar para mim, para que eu lembrasse de adorar somente a Deus, que ele era o único digno de toda adoração. E as pessoas ficavam assim: eu não entendo esse seu padrinho católico e falar assim com você, que você não tem que adorar aos santos lá da igreja. Assim, ele fala que aquilo é barro, que eu não tenho nem que olhar para aquilo, que aquilo é barro, aquilo é gesso. Eu tenho que ver, eu tenho que olhar para o Cristo que vive ao lado do Pai. E nem aquele que está pregado lá naquela cruz também não. Ele fala para eu fechar os olhos para aquilo e falar com Deus. Era assim que ele me instruía. Foi assim que eu fui instruída. E mesmo assim, com toda a instrução, o Pai permitiu que eu me desviasse para eu conhecer o inferno. Como eu falei. E eu conheci. E fui resgatada. Não por mim. Como eu disse ontem para uma amiga, que o Senhor faz isso é para mostrar quem Ele é na nossa vida. Quando Cristo, quando o Pai nos resgata
Não é por nós, não. É para ele nos mostrar quem ele é na nossa vida. Só isso. E para a gente ter esse entendimento. Meu Deus, esse padrinho ele falava com autoridade e é um verdadeiro filho de Deus, né? E como é importante, né, o papel de nós na vida das pessoas, sejam crianças ou não, de plantar uma semente e ter autoridade no que fala. Não é o cristão morno, né? O não praticante, tem muito disso, né? O não praticante. É o cristão de domingo, vai lá, se quebranta, depois na segunda-feira faz tudo errado. Mas então o seu padrinho demonstrou autoridade, né? Então que tenhamos hoje essa autoridade. O que você pode falar, Madalena, para as pessoas que são mornas, né? Que não entenderam ainda essa, esse, que acham que controlam as coisas, né? No seu braço, no seu entendimento, do seu jeito, tem o ego ainda ali latente, né? É o mundo que vivemos, mas que não deixou esse controle nas mãos do pai, né? Você acha que a pessoa precisa perder tudo para poder aprender? Como dizem, né? No amor ou na dor? Ou não? Tem solução da pessoa acordar para a vida? Bem, eu vou falar do modo figurado aqui quando você diz pessoa que é morna. Quem é morno tem que sair, pegar a lenha e tacar fogo embaixo dessa panela para ela ferver, né? Porque a gente só consegue cozinhar com fogo. E qual é o fogo que nós temos que buscar para essa panela, que é o nosso corpo, ferver e cozinhar e ficar macio? É o fogo do Espírito Santo. E isso nós não buscamos uma vez na semana. Nós não buscamos de vez em quando. O fogo do Espírito Santo nós buscamos o tempo inteiro. Porque o tempo todo eu estou aqui no meu coração. Espírito Santo, me modela. Espírito Santo, me muda. Espírito Santo, põe palavras na minha boca. Espírito Santo, abra os meus ouvidos, abra o meu coração, abra o ouvido de quem está ouvindo, abra o coração, que não sejam minhas palavras, que seja a sua. Porque nada é por mim, tudo é por ti. A permissão que eu tive de passar tudo que eu passei foi para hoje louvar e engrandecer o nome do Criador, para mostrar para as pessoas que ainda estão perdidas lá que tem solução, que tem saída, que não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar na dor, não, porque ninguém precisa ficar na dor para conhecer o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor é o primeiro, é o nosso primeiro amor, é o Pai. E a gente pode sim ter esse amor verdadeiro o tempo todo. Ele está de braços abertos, nos aguardando. Nós que corremos dele. Mas a gente pode. A gente deve buscar. E é muito fácil quebrar o coração, abrir e falar com ele. Socorro. Me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. E ele faz. É que às vezes a pessoa acha que não precisa de ajuda, né? Esse é o problema. A pessoa acha que está no controle das coisas, né? Que não precisa. E, e se torna religião, né? Religião, tem lá a religião, então tá bom, tem a minha vida aqui e é isso. O problema é essa, a falta de conscientização, às vezes, né? Mas se ela fizer forcinha, ela põe mais lenha, né, Madalena? Põe. Você tem que fazer força, né? Sem Porque fazer pouco. senão vai ser na dor, né? Vai ter que perder tudo para poder entender, né? Porque a própria palavra de Deus diz que é o coração, a intenção do coração. Às vezes nem palavras, mas a intenção do coração.
de se quebrantar, de estar nessa comunhão com Deus ou não, né? Sim. E na É, dor é tudo pior, né, Rodrigo? ou, Tudo que é com dor, tudo que dói é muito pior. Dizem que para se dar valor às coisas tem que ser sofrida. tem que Não, não perder, tem, né? Tem que perder. tem que perder. Não, não. Nós podemos valorizar com muito amor. Nós podemos valorizar sem dor, sem sofrimento. Pelo lado mais fácil, que é muito mais fácil estar nos braços do Pai do que estar em caminhos diferentes, caminhos opostos, lá acabando. Se eu tenho uma estrada pronta para eu caminhar, asfaltada, bonita, com flores de um lado do outro, por que que eu vou ter que pegar na enxada, no trator para ir abrir? Pois é. Mas às vezes não enxerga, né? Quanto tempo faz, Madalena, que você pegou esse ônibus? Há quanto tempo atrás? Foi em 2009. Ah, você comentou 2009, então faz um bom tempo já. Faz. E como Faz tem sido essa trajetória aí? A gente tá falando aí, né, mais de 10, 15 anos, 15, 16 anos. Como é que tem sido essa trajetória para você aí? Às vezes doída, porque eu todos os dias eu peço esse amor e peço o entendimento que eu não vou mudar nada. Eu não vou mudar nada. De eu ouvir coisas, de eu ver, de eu assistir coisas que eu fico assim, Senhor, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho... Não, eu não tenho que falar. Eu não tenho que falar. Eu tenho que colocar no altar. Eu tenho que colocar no altar. Eu tenho que aprender a colocar no altar. E falar quando realmente me for ordenado. Quando for ordenança do Pai para eu falar. Fora isso, é deixar no altar. Você não vira julgamento, né? Sim, sim. Obviamente. E eu me E cobro muito. Não sou eu que me cobro, eu já sei que não sou eu que me cobro. Mas eu sinto como que está o sendo Espírito Santo capacitada, me cobra. é Me cobra isso. isso. E, Me cobra e, muito. e quanto tempo você está no Five? Dia 27 de dezembro foi meu primeiro dia aqui no Pai. Nossa, faz pouquinho tempo, né? Faz Sim, 4 meses, e eu sou muito três grata por meses. isso. Igual eu falo, eu sou muito grata. Eu vou contar rapidinho. Eu, como empreendedora, eu conheci o Fagner no Socila. E hoje eu sei por que que eu fui parar no Socila. Eu não fui parar no Socila por causa do meu empreendedorismo. Por quê? Porque foi o Fagner que me apresentou o Five. Foi através de um link que ele colocou lá, de um convite para o Five Talk. Não, não foi o Talk, foi uma tarde. E eu entrei e fiquei aqui com os homens, no meio dos homens, ouvindo de Deus e falando de Deus. E aquilo, e eu não saí mais. Foi no Five Promessas. Isso, isso. Eu Então acho que eu estava nesse dia, hein? Se eu não me engano. estava você, Então, estava o Everton, e o Everton foi. quem sugeriu para eu vir pro Talk Olha só. naquele dia. E daí para cá, uma das meninas me colocaram no grupo de mulheres e na minha mudança de casa eu fiquei uma semana sem vir pro Five e aqui me fez muita falta e me faz muita falta, por mais que às vezes eu acorde, que eu ligue o telefone para entrar e eu acabo cochilando e acordo na oração do amém no final. Às vezes ocorre isso no final de semana, mas me faz muita falta. Me faz muita falta estar comunhando, comungando, vamos dizer assim, com, com as meninas, né, às 5 horas. Me faz muita falta estar no
nas programações do Promessas das segundas-feiras. Ontem eu estive com o Douglas também e tudo isso me faz falta. A cada evento que tem aqui de reunião para falar do Pai me faz falta quando eu não consigo vir. Mas explica, você já tinha voltado, já, né? Se arrependeu, estava lá com o Senhor, mas porque o que que o que que é o Fire? O que que aconteceu na sua vida? Porque é, poderia ser uma igreja, poderia ser uma célula, poderia ser outros lugares, né, com outras pessoas. Mas o que que aconteceu na tua vida? O que que te ajudou? Porque não se trata do Fire, se trata de Deus, De né? Deus. De Jesus Sim. Cristo, ponto, né? Agora o Five como ferramenta, o que que te ajudou aí nesse tempo? O que foi se falado hoje? O Deuteronômio hoje, 14, de a disciplina. Porque por mais que eu reconheça, eu tenha voltado o caminho, eu completamente sem disciplina em voltar a estudar a palavra, em, em orar com constância. Porque eu falo o tempo todo com o pai. O tempo todo eu tô falando com o pai. Eu já ouvi assim no meu trabalho, assim, você é perturbada, né? Você fala muito sozinha. Eu falei assim, você que pensa que eu tô falando sozinha. Eu Porque quando conheci eu minha vejo, eu tô esposa, eu falando com o falei, meu, pai, não você é adianta. louca, você fica falando sozinha. Não, não tô falando sozinha, eu tô orando. Eu falei, meu, eu não entendia nada também. E eu sou exatamente assim. Às vezes eu olho para os meninos, que hoje eu estou trabalhando numa marcenaria, eu olho, eles estão assim para mim assim. Eu falei assim, tô não, papai tá ouvindo. Pode terminar o serviço de vocês que vai dar certo. Já deu certo. Entendeu? Aí o tempo todo, assim, eu ando na rua falando, quem passa por mim fazem, acham que eu estou já por eu estar com 61 anos, acham que eu já estou faltando a consciência, mas não, não. Pelo contrário, eu estou numa fase de maior consciência da minha vida. Eu cheguei na idade da maior consciência. Glória a Deus. E não tem idade, na verdade, né? Pode ser com 20 anos de idade, pode ser com 80, né? Essa comunhão, Sim. né? Essa sabedoria, né? Que só Deus nos dá, Sim, né? não tem idade, não tem idade. O importante é a gente se encontrar com o Pai. Quando a gente se encontra, se propõe a encontrar com ele e falar para ele, não deixa eu soltar na sua mão, não, segura aqui que eu tô segurando. Eu tô segurando na sua mão, me segura, e há momentos assim, ai, pai, me dá aqui seu colo, me carrega, tá, pai, como que eu faço? E tudo para ele, tudo por ele, tudo em nome dele, fica mais leve. É, não se trata de religião, né? Não, Madalena, não se isso a trata de gente ia religião. deixar para o final, mas eu acho que eu vou pedir agora para você. Se você pode, lógico, né? Fazer uma oração para as pessoas que estão afastadas, né? Que sabem quem é Deus, foi plantada uma semente lá atrás e está longe. Vai ouvir isso aqui, né? No YouTube, vai ser mandado um link, enfim, vai tocar de alguma forma, mas faz uma oração de retorno dessas pessoas. E para quem não conhece, né, para que entregue a sua vida para Jesus Cristo, porque você sabe que eu recebi Jesus Cristo sozinho numa sala com uma pregação do YouTube. Então não tem essa de igreja não. Quando Jesus quer, eu estava lá disposto, entregue, eu tinha perdido tudo, né? Às vezes tem que perder, eu perdi, né? Depois eu te conto. Mas sozinho. Então, às vezes, essa pessoa vai ouvir a sua oração e vai entregar a sua vida a Jesus, você nem vai saber. Ou vai colocar nos comentários lá, olha, eu entreguei por conta da oração da Madalena. Ou eu voltei aos caminhos do Senhor pela oração da Madalena. Você pode fazer?
Com certeza, com Então vai certeza. lá. Papai, aqui me coloco na sua presença, pedindo perdão pelos meus pensamentos, meus atos, minhas palavras que não te agradam, Senhor, porque eu sei que ainda acontece. Mas eu tenho que vir aqui, Pai, para te pedir por cada um de seus filhos que estão perdidos no caminho e não sabem como voltar, mas te conhecem de alguma forma, já ouviram falar de ti. Que seu espírito toque no coração de cada um e traga de volta. Senhor, busque seus filhos para o seu primeiro amor. Traga, mostra caminho, a verdade, a luz que é ti, Jesus. Que sem ti nada somos, nada faremos. Tire eles desse lamaçal, lave, troque suas vestes, tire a venda dos seus olhos, Pai. Faça com que cada um retorne a ti. Não deixe eles perdidos mais nessa estrada sem rumo, sem direção, sem luz. Faça com que eles retrocedam e olhem para ti, para a luz do mundo. Que eles encontrem novamente o seu coração, Senhor. É que eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, amém. Madalena, você tem autoridade para chegar nessas pessoas e evangelizar e trazer elas para o caminho, você sabe, né? E falar de Jesus, você sabe, né? Nos lugares por onde você passou, você vai chegar lá e você vai Santos, falar: Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Essa autoridade, uma das que, na minha opinião, Deus te deu para atingir essas pessoas, né? É isso. Vamos abrir para perguntas ou para alguém queira comentar alguma coisa, dar uma palavra para Madalena. Fiquem à vontade e levanta a mão, por favor. Bom dia, bom dia. Madá, você é uma guerreira. Dia do negócio lá, eu que falei que a senhora ia ser a mãe da gente. Tá. Deus está me confirmando. Hoje eu tô aqui no monte, orando aqui no monte, em Valadares, e o Elane. Eu falei, eu vou entrar um pouquinho lá para me falar da Madá um pouquinho. Senhora, a mãe da gente, nós tá aqui para te aceitar, coração aberto. Eu te amo muito. Amém. Gratidão, eu também te amo. Eu amo a sua vida, Wesley. Amo a sua vida, amo a vida da Elaine. Que Criador todos os dias abençoe grandemente vocês. E o propósito para as nossas vidas é grande. E não tem como olhar para você e para Elaine e não ver o grande propósito de Deus na vida de vocês. É impossível não ver. É impossível. Deus abençoe grandemente vocês. Gratidão. Quem mais? Eu sei que tem gente aqui querendo falar alguma coisa para Madalena. Nenhuma pergunta? Ninguém tem nada para falar para Madalena? Vamos lá, pessoal. Ih, Madalena, acho que o pessoal tá dormindo, hein? Mas tudo bem, não tem problema não. Tem não, claro que não. É isso. Madalena, uma honra tê-la aqui. Eu sei um pouquinho do seu testemunho, né? E é isso. Glória a Deus que, de alguma forma, naquele dia 2009 lá, você pegou aquele ônibus, né? E, e Deus usou a sua amiga, né, para poder te atingir. Nós precisamos ser usados como ferramenta para que quem esteja perdido tome aquele ônibus, que trombe conosco, que chegue do nada, que a gente possa cantar e adorar o Senhor, porque a gente sabe que ali, né, uma alma foi ganha e tem festa no céu, né? Sim, Então a gente tem que ter discernimento
para que quando alguém chegar a nós de alguma forma, né, a gente possa acolher e ouvir essas pessoas, né? E falar de Jesus para elas. Graziele, pode falar. Bom dia, graça e paz. Amém. Eu não tenho nenhuma pergunta para a Madalena, não, mas, Madá, eu queria dizer que você é muito importante para nós lá, né? Que você tem enriquecido e florido as nossas salas todos os dias e que, né, o seu transbordar lá na sala, às vezes acanhado, né? Às vezes, assim, tão doce, tão meigo, e que a gente possa prosseguir em conhecer o Senhor, né? Todos nós temos o que compartilhar, todos nós temos o que falar sobre o que Deus tem feito na nossa vida, porque todos os dias Ele tem feito na nossa vida, né? Então, que a gente possa crescer junto. Estou aqui à disposição, né? Quero aprender com você, quero que você possa aprender comigo também, e que grandes coisas o Senhor vai fazer lá no nosso meio ainda, né? Em nome de Jesus. E é isso, você é muito preciosa e muito amada para nós. Gratidão, graça. Você me ama uma grande mulher, uma menina mulher. Uma grande mulher, porque eu olhar para você, mas eu reconheço a grande mulher de Deus que habita em mim. Coloca no mudo, por favor. Tá dando retorno. Obrigado. Pode falar. Eu reconheço a grande mulher de Deus que é você, a esposa, a mãe, a amiga, a companheira. Então eu só louvo, só lido, como assim a das demais meninas de Deus que estão ali naquela sala e que todos os dias acrescentam na minha vida. Gratidão. Amém. Madalena, estamos chegando ao final, né? Gostaria que você deixasse suas últimas palavras, o que tiver no coração aí para as pessoas. Eu primeiro agradeço ao Pai, ao Criador, por este dia, por essa oportunidade de vir aqui, falar um pouquinho da minha vida, da minha experiência com Ele. E que sirva mesmo, não é por mim, mas que o nome do Senhor seja engrandecido e que vidas sejam alcançadas através disso, desse saber da minha vida. Então, eu sou grata a Vilma, que em 2009 louvou para mim, e ser essa mulher de Deus que ela é até hoje. E há tantos que passaram na minha vida e me deram a mão e foram comigo igual o Hudson hoje, Elaine Palmonte, para orarmos, para buscarmos em Deus. Que o meu padrinho lá atrás, que hoje ele repousa, hoje ele descansa, ele dorme no Senhor, assim como a minha madrinha. Sou grata pela vida deles, por eles ter tido a paciência, a tolerância, o amor que eles tiveram com aquela criança e ensinar para que ela voltasse, para que ela não esquecesse o primeiro amor e voltasse ao primeiro amor. Gratidão a todos vocês aqui por esse projeto do Five, que ele permaneça por anos e anos e anos, que ele alcance outras pessoas, que ele alcance mais vidas, que eu sinta todos os dias esse amor, esse cuidado do Pai, e que ele me coloque na missão e no caminho que tem para mim o tempo todo. É isso. Deus abençoe grandemente nossas vidas. Amém. Só mais uma pergunta. Como que chama o ônibus que você pegou mesmo?
Jacaré. Era o Jacaré. 474. 474. Eu morava em Legal, Copacabana, indo pro Jacaré. que legal. Eu estava olhando minhas coisas aqui agora, enquanto falo com você. Eu estou num processo de apagar foto, né? Eu achei na nuvem milhares e milhares de fotos, né? E eu estou olhando para uma agora aqui, né? Que é a telinha do YouTube do dia que eu recebi Jesus como meu único Salvador, né? O apóstolo Ri, né? Da Bola de Neve, não sei se você conhece, morreu já, morreu de moto. Dia 10 de maio de 2020, eu recebi Jesus como meu único Salvador. E o tema é Destronando Ídolos, né? E você falou lá do seu padrinho católico falando para não adorar outros deuses, né? Olha só. Então, que possamos no dia de hoje aí pegar esse ônibus Jacaré, acessar o YouTube, não sei como, né? E conscientizar e colocar lenha nessa fogueira, né? Para que não seja na dor, assim como foi no seu caso e no meu. É isso. Tá bom? Muito obrigado pela sua disponibilidade, gratidão, uma honra aqui tê-la, né? E é isso. Amém? Amém. Gratidão. Deus abençoe o final de semana, a nova semana que começa, que seja abençoado, que amanhã ainda é feriado, né? Mais um domingo de feriado.